Olá, queridos discentes! Hoje a nossa aula é sobre os tipos de transporte da membrana plasmática. Como nós vimos na aula anterior, os transportes através da membrana podem ser passivos através da difusão simples ou da difusão facilitada e a osmose, transporte ativo da endocitose, fagocitose e a pinocitose. A nossa aula de hoje, nós vamos observar todos esses tipos de transportes da membrana. No transporte passivo, eu não vou ter gasto de energia pela célula. Ele vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado, podendo utilizar um tipo de molécula ou dois ou mais tipos de molécula. Sempre que ocorrer o transporte, a célula ela tende a estar em equilíbrio, tanto do meio intracelular para o meio extracelular. A difusão simples é a passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico através da membrana permeável. Vai ocorrer com oxigênio, gás carbônico e alguns íons minerais. Neste tipo de passagem, no caso a difusão, eu não vou ter um gasto de energia pela célula. Eu vou ter, sim, células em equilíbrio. Um exemplo neste caso é o que nós podemos observar na figura abaixo, onde eu tenho no quadro A soluções hipertônicas e no quadro B solução hipotônica. Ambas vão se misturar, né? E durante a passagem de ambos os lados, eu vou ter depois soluções isotônicas, ou seja, soluções em equilíbrio aqui. A difusão facilitada é a passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico através da membrana permeável, com a ajuda das proteínas transportadoras, também chamadas de permeases. Como isso acontece? As permeases incrustadas na membrana são prontas para se ligarem a outros compostos. Ao tocar a proteína receptora, a substância é capturada e a permease vai mudar de forma e vai se movimentar na camada de lipídios, levando a molécula capturada para o outro lado. A substância transportada vai ser liberada dentro da célula e a permease adquire sua configuração original. Vale ressaltar que isso vai acontecer nas moléculas de aminoácidos, monossacarídeos e vitaminas. Nesta figura, podemos observar a célula realizando osmose, tanto na célula animal como na célula vegetal. O detalhe: quando a célula está na solução isotônica, quer dizer, dos dois lados iguais, ela é uma célula normal, uma célula saudável. Quando a célula ela passa no meio externo, tendo uma solução hipotônica, nós vamos ter uma entrada de água dentro da célula. A célula animal vai entrar em hemólise, onde ela vai perder aqui substâncias, tanto na célula animal como na célula vegetal, onde na célula vegetal ela vai ficar túrgida. Quanto o meio externo ele está numa solução hipertônico, a célula animal ela vai perder toda os seus constituintes para fora da célula, ela vai ficar crenada, também chamada de crenada, ou já morta. Para a célula vegetal, ela vai ficar plasmolizada. O detalhe é que a membrana plasmática ela vai diminuir consideravelmente seu tamanho devido à perda de água para o meio externo, mas a parede celular, se vocês observarem na figura, ela está intacta. Tá? Tanto na célula animal como na célula vegetal, na solução hipertônica, elas vão perder, a célula perde água para o meio externo. O transporte ativo
é a passagem de soluto do meio hipotônico para o meio hipertônico através da membrana permeável com auxílio de proteínas transportadoras. Tem como características principais ocorrer contra um gradiente de concentração, porque há gasto de energia, ou seja, vai utilizar adenosina trifosfato para a produção de energia. Só vai ocorrer em células vivas, utiliza-se das permeases, que vão ser as proteínas transportadoras, e há acúmulo de mitocôndrias próximo ao local do transporte. Um exemplo do transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Em relação à direção do transporte ativo, ele pode ser uniporte, simporte ou antiporte. Uniporte é quando os transportadores carregam um único soluto em uma única direção. Um exemplo, proteínas ligantes de cálcio. Os simporte vão ser transportadores que vão carregar dois solutos na mesma direção. Exemplo, aminoácidos e sódio do intestino para as células. E o antiporte vão ser transportadores que vão carregar dois solutos em direções opostas, como no caso da bomba de sódio e potássio. A endocitose é o processo através do qual as células vão captar macromoléculas, que vão ser substâncias particuladas, e em casos especializados, outras células. Nós vamos ter dois tipos de principais de endocitose, principalmente com base no tamanho das vesículas, que as endocitoses vão ser formadas. Esses dois tipos de endocitoses vão ser a fagocitose e a pinocitose. Fagocitose, nós vemos do termo de origem fago, que significa comer, ou seja, ele vai envolver a ingestão de partículas grandes, como micro-organismos e pedaços de células via vesículas grandes denominados fagossomos, geralmente maior do que 250 nanômetros de diâmetro. Vai ocorrer com amebas e os leucócitos, ou seja, célula de defesa do organismo. Já a pinocitose, ela vem da palavra pino, que significa bebê. Ela também envolve a ingestão de fluidos e solutos através de vesículas pequenas, de até 150 nanômetros de diâmetro, e vai ocorrer com a maioria das células, como nós podemos observar aí na figura. Ou seja, fagocitose, moléculas grandes, vai envolver a ingestão de partículas grandes, maiores do que 250 nanômetros. Pinocitose, partículas, ingestão de fluidos de partículas pequenas, até 150 nanômetros de diâmetro. Quando a transferência de macromoléculas dá-se no citoplasma para o meio extracelular, este processo se chama exocitose. Exemplo, as células secretoras de proteínas, como as do pâncreas, exócrinas, acumulam produtos de secreção em grânulos citoplasmáticos revestidos de membrana, que vão se fundir com a membrana celular e vão se abrir para o exterior da célula, eliminando assim por exocitose as macromoléculas secretadas, como nós podemos observar aí na figura. Ou seja, os tipos de transporte da membrana plasmática podem ou não haver gasto de energia. Sem gasto de energia, nós vamos ter os transportes passivos, quanto à difusão simples e difusão facilitada e osmose. Com gasto de energia, nós vamos ter o transporte ativo. Temos também as endocitoses, que são divididas em fagocitose e pinocitose, dependendo do tamanho da substância. E temos as exocitoses, tá? Nossa aula vai até aqui sobre os tipos de transportes da membrana. Até a próxima aula!